Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Para Entender o Capital, livros 2 e 3, do David Harvey. Antes de dar sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros pelo YouTube. O Karl Marx, ele lançou 3 livros do Capital. E o David Harvey, ele fez 2 livros para comentar esses 3 do Marx, né? Então, o primeiro livro do Harvey, que comentava apenas o primeiro volume do Capital, ele já foi analisado aqui no canal, e é muito importante que antes que você tenha acesso a esse vídeo aqui, você assista aquele, porque é uma espécie de sequência, né? Sem assistir aquele lá, vai acabar ficando um pouco quebrado o raciocínio. Então, nesse livro que nós deslindaremos hoje, o David Harvey, ele trata dos volumes 2 e 3 do Capital. Como é consabido, o Karl Marx ele faleceu antes de finalizar essas 2 obras. Ele só finalizou o livro 1 do Capital, que é o seu Magnus Opus, essa obra mais importante. E como eu já destaquei aqui no vídeo que analisei essa obra, para mim é o mais importante livro de ciências humanas de todos os tempos. É um livro brilhante, realmente assim, uma obra-prima que a humanidade pôde produzir. Entretanto, a queda que existe de qualidade entre o livro 1 e especialmente o livro 2, ela é vertiginosa. Não só pelo falecimento do Marx, apesar de eu achar que isso tenha contribuído, aliás, muitas pessoas acham também, mas pelo próprio tema, o método, a forma como Marx foi analisar as coisas. Então, como nós já pudemos deslindar um pouquinho no vídeo anterior, o David Harvey ele promove uma atualização das categorias marxistas, retira aquela crosta um pouco embolorada, mostra aquilo que ficou um pouco anacrônico, mostra aquilo que se mantém atual. E nesse livro, particularmente, era muito importante, vamos dizer assim, essa contribuição do Harvey, porque o livro 2 do Capital é um livro que se perde muito em questiúnculas, são muitas e muitas páginas despendidas em cálculos matemáticos, em questões mais teóricas, mais abstratas, mais descoladas da realidade. Então, assim, é um livro muito diferente em relação ao livro 1 do Capital, que promove uma espécie de evisceração, como eu já destaquei, do sistema capitalista, né? O livro 2, especialmente, do Capital, do Marx, ele é um livro muito aquém em relação ao livro 1. Então, toda a contribuição que viesse, né, do David Harvey e de outros pensadores para, vamos dizer assim, se focar naqueles aspectos mais nucleares, mais concretos, mais precisos e que agregam mais do livro do Marx, elas são muito, muito interessantes. Na verdade, eu posso remeter aqui ao que eu já comentei a respeito do livro 2 do Karl Marx, é que é um livro doloroso, né? É um livro que, se você não for com a faca nos dentes para enfrentá-lo, né? Se você não for com a disposição de ir para a guerra, você não vai conseguir concluí-lo. É um livro muito árido, é um livro hermético, é um livro, sabe, muito, muito difícil. Realmente, assim, é dose para leão. E o David Harvey, ele, vamos dizer assim, quando a gente lia o livro dele em relação ao livro 1 do Capital, né, o Para Entender o Capital, livro 1, você percebia toda a empolgação, sabe, toda a vivacidade, todo o prazer que ele tinha em tratar, em deslindar aquela que é a obra-prima do Marx, que é o livro 1 do Capital. Entretanto, nesse livro que se refere aos livros 2 e 3, né, do Capital do Marx, parece assim que o David Harvey já não estava com toda aquela empolgação, né? Parece assim que havia uma espécie de inércia, né? Uma espécie, sabe, vamos dizer assim, de má vontade, assim. De certa maneira, parecia que ele não sentia tanto prazer em escrever o livro como ele teve em escrever o primeiro livro. Não sei se foi porque a editora pediu, não sei se é porque o tema de fato é mais enfadonho, mas o fato é que, na medida em que o livro do Marx cai de qualidade, o livro do David Harvey cai também, né? Então, por exemplo, no livro 1, né, Para Entender o Capital, livro 1, o David Harvey comenta um capítulo e se refere a um determinado capítulo do livro do Marx. Então, normalmente, começa no início assim, 1 para 1, 2 para 2, em certo momento, quando ele consegue resumir as coisas, quando o capítulo já foi tratado ou já foi detalhado em outra parte, ou não é tão importante, etc., ele fala assim, então o capítulo 3 se refere, vamos dizer, né, ao capítulo aqui 4, 5 e 6. Mas você consegue, vamos dizer assim, utilizá-lo como um guia, né? Você lê um capítulo do livro do David Harvey que se refere a um determinado ou a alguns determinados capítulos do Marx. Nesse livro que nós estamos tratando hoje, né, o Para Entender o Capital, livros 2 e 3, não acontece isso. O David Harvey ele faz uma abordagem mais temática. E assim, faz muita falta que ele não faça de maneira tão sistemática quanto ele fez no primeiro. Por quê? Porque como um livro muito árido, é uma questão, o Marx se perde várias vezes, você
precisaria assim de um apoio para dizer assim, olha, será que é isso mesmo? O Marx despender tantas e tantas páginas para evidenciar a diferença entre capital fixo e capital variável, valia a pena? Se perder nessas questiúnculas aqui com Adam Smith, valia a pena? Ou seja, seria mais interessante que ele estivesse mais próximo do leitor e feito essa divisão mais sistemática, como ele fez no seu primeiro livro. Mas parece assim, pela inércia, sabe? Por não estar fazendo, parece assim que ele não estava no seu elemento, né? Parece assim que ele estava ali um pouquinho forçado, sabe? Não fazia muito por prazer. Essa, pelo menos, foi a sensação que eu tive, né? Sem informação nenhuma, mas a sensação que eu tive é que ele não estava tão satisfeito, né, quanto estava na escrita do livro 1. Mas isso não implica dizer que esse livro do David Harvey não contribui para o entendimento do livro 2 e 3 do Capital. Muito ao contrário, ele contribui sim. Eu já posso até de antemão adiantar que a leitura do livro 2, né, vamos dizer assim, qualquer apoio que você venha receber, ele vai contribuir de alguma maneira, né? Um livro como o do David Harvey é mais do que um copo de água dado no deserto para alguém que está sequioso. Porque, de fato, é um livro muito árido, um livro muito hermético, é o livro 2 do Capital do Marx, e o David Harvey, ele contribui, né, ele ajuda, ele auxilia, ele atualiza, da mesma maneira que ele fez no outro lá. Mas poderia ser melhor, poderia ser mais, e assim, na medida em que é um grande autor, eu já destaquei isso no outro vídeo, então a cobrança também é um pouquinho maior, né? Então assim, ele contribuiu? Sim. Ajudou? Sim. Atualizou? Sim. Mas poderia ter feito melhor. Especialmente pelo fato de que ele não fez essa divisão por capítulos, como ele fez no primeiro livro, e na medida em que ele fez temática, o que acontece? Ele vem vindo com o livro 2 ali, vem tratando de alguns capítulos no livro 2, eu acho que também contribuiu para ele fazer essa abordagem, porque o Marx às vezes trata de um tema no capítulo, depois volta mais algumas dezenas de páginas adiante, depois volta aquele tema mais dezenas de páginas adiante, especialmente no quesito da circulação do capital, suas dificuldades, etc. Então assim, acho que quando ele unificou, eu acho que ele foi meio que induzido a isso, né? Ele poderia ter unificado e redistribuído dentro do seu livro de maneira um pouco mais coerente em relação aos capítulos do Marx, inclusive para dizer, eu estou tratando do capítulo 4, depois do capítulo 12 e 15, nesse capítulo aqui. Ele poderia ter feito isso se ele quisesse, né? Mas enfim, o fato é que na medida em que ele fez temático, ele começou tratando do livro 2, e aí, no meio do livro, né, do David Harvey, ele vai e faz uma parte que trata do livro 3. E aí ele vai e deslinda aquilo que seria o livro 3 e depois ele volta a tratar do 2. Ou seja, de maneira muito distinta do livro 1 do David Harvey, que seria interessante você ler o capítulo dele e depois ler os capítulos aos quais ele se refere do livro do Marx, aqui, como ele fez temático, ele misturou tudo. Então eu ainda assim fui pertinaz, né? Eu vim lendo ali o livro 2, quando ele começou a tratar do livro 3, eu saltei toda a parte que ele falava do livro 3, segui acompanhando, né, lendo o livro do David Harvey, lendo o livro 2 do Capital, finalizei, aí cheguei ao final propriamente do livro 2 do Harvey, né? E aí quando eu fui começar o livro 3 do Capital do Marx, eu voltei a essa parte aqui que eu tinha saltado, e aí ali mais ou menos em conjunto. Mas você vê que ficou um pouquinho mais difícil, né, por causa da abordagem que o David Harvey fez. Acho, inclusive, que merecia que ele retornasse a esse livro e o redividisse, né, tratasse com um pouquinho mais de esmero, um pouquinho mais de carinho, porque, eu reitero, né, é uma obra que precisa disso. A obra do Marx requer um apoio, porque ela, de fato, como ela deixa a desejar em vários aspectos, vamos dizer assim, qualquer contribuição com um autor, extremamente um autor tão qualificado quanto é o David Harvey, ele possa dar, vamos dizer, ele deve dar, né, uma obra que precisa disso, porque ela é problemática. Então, reiterando, destaco a importância do livro do David Harvey para entender o Capital, livros 2 e 3. Ele é um bom livro, não é um livro desagradável, só que eu esperava mais. Mas eu reitero, o fato de eu esperar mais não implica dizer que você o despreze, porque para ler o livro 2 e 3, mas especialmente o livro 2, a gente precisa de ajuda. É, de fato, uma dose para cavalo. Dito isso, naturalmente o que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você concorda com a visão que eu expus aqui? Discorda dela? Já leu esse livro? Já leu outras obras do David Harvey? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!